Como é bom estar na casa do Senhor, né, irmãos? Responde para você mesmo: tem algum lugar melhor nessa face da terra do que a casa do Senhor? Não tem, né? A gente sente a presença do Senhor em vários lugares, nas nossas casas, no nosso trabalho, no dia a dia, nos lares, no hospital, quando nós vamos visitar alguém. Mas é bom estarmos aqui, é bom estarmos na casa do Senhor. Como é bom. Queria pedir para você abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus. Semana passada nós tivemos a oportunidade de fazer a liturgia aqui e eu li esse texto. Eu queria ler novamente, compartilhar a palavra do Senhor com a igreja. Capítulo 10 da carta aos Hebreus, do versículo 19 ao 25. Nós os presbíteros aqui, quando somos escalados para pregar, eu já falei isso com o presbítero Adilson outro dia, né? E a gente fala assim: o que a gente vai pregar? A gente geralmente prega o que a gente está estudando. E eu estou estudando a carta aos Hebreus, então eu fiz a liturgia semana passada, li esse texto, mas novamente nós vamos ler esses versículos, do 19 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos pedir a Deus agora para continuar falando conosco. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esta manhã abençoada, Senhor, que o Senhor nos preparou, Senhor, que o Senhor nos deu o privilégio de poder estarmos na sua casa. Obrigado. Obrigado, porque o Senhor já tem falado conosco aqui, Senhor. Nós viemos aqui para te adorar, para te exaltar, para engrandecer o teu santo nome. E nós já tivemos o privilégio, através da palavra lida, através dos louvores, e nós pedimos que o Senhor continue falando conosco, falando com a sua igreja, Senhor. Fala aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, para a glória do seu santo nome. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa carta aos Hebreus, primeiro, antes de começarmos na palavra de Deus, eu quero desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais presentes, todos os pais da nossa igreja, aqueles que estão nos assistindo. Um feliz Dia dos Pais. Ser pai é uma bênção, Irmãos, essa carta aos Hebreus, ela foi escrita aos hebreus, aos judeus cristãos, que estavam tentando, talvez, sofrendo perseguições, e às vezes tentando voltar às velhas práticas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Então essa carta foi uma carta de encorajamento, essa carta foi uma carta de ânimo para os judeus cristãos ali, que tinham recebido a palavra do Senhor, que estava firme no propósito do Senhor, mas havia muitas perseguições naquele tempo, e eles foram orientados. Nós não temos com certeza o autor dessa carta, mas foi um homem de Deus que escreveu essa carta, e essa carta, ela nos ensina muito. O autor fala que desde do primeiro capítulo de Hebreus, ele mostra para nós como Deus tem falado, como Deus falou
nos últimos anos, como Deus falou no passado, e como Deus se revela hoje para a sua igreja, como Deus fala conosco hoje. E uma das coisas que às vezes nós vemos por aí é a tal da revelação. Aqui nós também temos revelação. A sua igreja tem revelação? Tem, a nossa igreja tem revelação. E a revelação é essa, é a palavra. É a palavra revelada, é a palavra que o Senhor nos deixou revelada para a sua igreja. Essa é a revelação de Deus. Não existe experiência maior do que a palavra, experiência humana maior que a palavra, não existe outra coisa maior que a palavra do Senhor. A única coisa que Deus fala conosco, a revelação que o Senhor deixou para nós é a palavra. E aqui, aos Hebreus, ele vai nos dizendo que, falando sobre Jesus Cristo, que Ele é superior aos anjos, Ele é superior a Moisés, Ele é superior aos sacerdotes. E até o capítulo 9, o escritor aos Hebreus, ele vai contando o que Cristo fez, qual foi a função de Cristo aqui, tudo que Ele fez. E no capítulo 10, ele começa dizendo o que agora nós temos que fazer. Ele dá uma ordem, ele mostra a perfeita obra de Cristo na cruz, até o capítulo 9, a perfeita aliança, e ele nos mostra o caminho, novo caminho, vivo caminho, para que nós, os crentes, se relacionarmos com Deus. E esse texto que nós lemos, no versículo 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. No passado ele vai dizer, ele mostra a figura do tabernáculo, a figura de como as pessoas se relacionavam com Deus, como que era oferecido o sacrifício para se chegar até Deus, para ter os pecados perdoados. O sacrifício era um ritual muito detalhista, existia muitas coisinhas, muitos detalhes que o povo de Deus da antiga aliança fazia para ter os seus pecados ali perdoados por Deus, ou a expiação não era perfeita como a de Cristo, mas o escritor revela que a obra de Cristo na cruz do Calvário, ela foi perfeita e suficiente. Ele está dizendo aos hebreus, aos judeus, que a obra que Cristo fez era maior do que aquela que os sacerdotes tinham que fazer no tabernáculo. A nossa fé reformada, a expiação, a base da nossa justificação, não entramos na presença de Deus por nosso mérito mais, ou nunca foi. Não entramos na presença de Deus porque nós somos bons, fazemos obras boas, ou melhor, bons nós não somos, ou porque nós, por um momento, fazemos alguma coisa boa, alguma obra boa, alguma caridade, alguma obra de amor. Não, nós entramos, o escritor está dizendo que nós entramos na presença de Deus somente por um caminho, pelo sangue de Jesus Cristo, que nos justificou, que toda a justiça de Deus foi satisfeita ali na cruz do Calvário. Então, quando o escritor nos convida para nós termos intrepidez ou ser coragem para entrar nos santos dos santos, porque naquela época o tabernáculo ele tinha o átrio, onde que a congregação ficava, tinha o lugar santo, que era o lugar onde se fazia os detalhes do ritual, dos rituais, todos eles, a pia de propiciação, tinha tudo. E tinha um véu, nós cantamos aqui, que o véu foi rasgado. Tinha um véu que separava o lugar santo dos santos, que era só o sumo sacerdote que entrava lá para oferecer, entrava lá com sangue, para oferecer sacrifício a Deus. E nas escrituras hebraicas, nós vamos ler nos livros de histórias,
Os sacerdotes, eles tinham até uma corda amarrada no pé, ou amarrada no corpo, porque se ele adentrasse lá e demorasse, era sinal que ele tinha sido fulminado, é sinal que ele estava em pecado, é sinal que ele não tinha feito alguma coisa correta. E ele era puxado, de tão grande que era a presença de Deus naquele lugar, onde ficava a arca do Senhor, onde simbolizava a presença do Senhor. E nós vimos que no versículo 20, nós temos um novo caminho, que Ele, Cristo, nos consagrou. Ele rasgou, Ele consagrou pelo véu, isso é pela sua carne. A sua carne foi rasgada, o véu foi rasgado. A Bíblia fala em Isaías 53, eu acho que é o versículo 10, que todavia Deus o agradou em moê-lo, fazendo enfermar a sua carne, por amor de nós, porque a ira do Senhor estava sobre Cristo na cruz do Calvário, por nossos pecados, pelo pecado de muitos. E Cristo estava ali, abrindo o caminho do Santo dos Santos, através da sua carne, para que nós hoje temos esse privilégio de chegar na casa do Senhor e começar a louvar o Senhor, começar a adorar o Senhor e sentir a presença do Senhor e ter comunhão com Cristo. Isso é através do sangue de Jesus, isso é através da obra redentora de Cristo na cruz. Só por causa disso. A Bíblia fala lá em Mateus 27, versículo 51, que o véu foi rasgado. O véu que separava. Nós cantamos agora de manhã e não foi nada combinado com o conjunto aqui. Confesso para vocês que não foi nada combinado, mas na hora que eu ouvi a música, eu me associei ao sermão. O véu foi rasgado, e a Bíblia fala que foi do alto a baixo, simbolizando que não foi nenhum homem que rasgou, foi Deus que rasgou o véu. Deus se satisfez com a morte de Cristo, e Ele abriu o véu para que não haja mais separação entre nós e Deus. A única coisa que nos impede hoje de se aproximarmos a Ele é nosso pecado. A única coisa que impede o crente de ser junto com Cristo, ser conectado com Deus, é os nossos pecados. A única coisa que faz separação é entre Deus e os homens, porque o véu foi rasgado, o caminho foi aberto, porque Ele é o grande sacerdote, lembra? Eu falei que Ele é superior a Arão, superior ao sacerdote, porque Ele não vem de uma linhagem qualquer, Ele é o próprio Deus, Ele é Cristo, Ele é superior, todas as coisas foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é maior, não tem nada maior que Ele, não existe, não tem como. Então Ele, como sacerdote, Ele intercedeu por nós, para que nós hoje temos esse privilégio, para que nós hoje tivéssemos essa oportunidade de poder estar na presença de Deus. Como é bom estar na presença de Deus, como é bom estar na casa de Deus, como é bom poder agradecer a Deus, orar a Deus e saber que Ele está nos escutando. Como é bom, irmãos, como é bom. Às vezes nós não temos condições de falar com as pessoas que a gente acha que é superior. Por exemplo, às vezes a gente quer falar com um prefeito, não tem condições de a gente falar com um prefeito, é difícil a gente falar com um prefeito, tem que ter alguns caminhos. Eu tenho, por exemplo, ontem estive visitando um tio meu que está no hospital, lá na Beneficência Portuguesa, faz 3 dias, que ele está lá esperando uma vaga no HC, para poder fazer um acesso, fazer uma cirurgia que ele faz hemodiálise, que estourou, então ele está precisando fazer aquele acesso, e é lá que ele está tratando, é lá que eles vão fazer, ele está lá. Então, uma prima minha que
trabalha na saúde tentou falar com o regulador lá, tentou falar isso, tentou falar aquilo, e não consegue. Mas nós temos o privilégio de conseguir falar com aquele que é maior do que todos eles. Olha que privilégio nosso. Nós temos o privilégio de falar com Deus, com o Senhor. Que maravilha, irmãos. Nada pode ser mais importante do que falar com Deus. Nada pode ser mais importante do que se conectar com Deus. Nada. Nós podemos estar passando por apuros financeiramente, passando por apuros familiar, passando por apuros de saúde. Nós podemos até ficar sem saúde, mas não podemos ficar sem Deus. Porque este caminho, esse acesso foi feito uma só vez. E a Bíblia diz que foi eficaz. E a Bíblia diz que não precisa de outro. Não tem sacrifício maior que esse. Não precisa de alguma coisa maior do que isso. O sacrifício de Cristo é completo. Ele satisfez o Senhor. No versículo 21 que nós lemos, temos grande sacerdote, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, Ele intercede, Ele é o nosso sacerdote. Foi lido aqui nesta manhã, o Senhor é o nosso pastor, e nada me faltará, nada. No versículo 22, ele fala: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esse próprio autor vai dizer no capítulo seguinte, no capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ler aqui para não errar. Versículo 6 do capítulo 11. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. A Deus, portanto, é necessário porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. É impossível agradar a Deus sem fé, é impossível chegar à presença de Deus sem fé, mas o escritor está dizendo: aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Na antiga aliança, irmãos, a presença de Deus era assustadora. E como deve ser hoje. Assustadora. Eu vi uma frase, não vou lembrar quem falou essa frase. E as pessoas falam assim: não me julga não, é Deus que me julga. E você não tem medo disso? Que é Deus que te julga? E você não tem medo disso? A presença de Deus no Antigo Testamento era assustadora. Moisés, quando encontrou com Deus, o que Deus falou para ele? Tire as alpargas dos seus pés, na onde você está pisando é terra santa. O povo, quando viu a presença de Deus, sentiu a presença de Deus. Vamos abrir a Bíblia para a gente ler essa passagem, Êxodo 20. Êxodo 20, versículo 18. Quem puder, abre, por favor. Moisés estava mediando entre o povo. Moisés tinha dado os 10 mandamentos. E Deus resolve aparecer para o povo através de uma nuvem, através de trovões, relâmpagos. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Opa, eu não posso chegar ali não. Senão eu vou morrer. E disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Olha como é que a presença de Deus no Antigo Testamento era assombrosa. O povo se assombrou. O povo tinha temor, medo.
de se aproximar de Deus e morrer. Não, não deixa Deus falar conosco não, Moisés. Fala tu com Ele. Seja o nosso mediador, não deixa Deus falar com nós, senão nós vamos morrer. A presença de Deus é assustadora. Será que nós temos levado a sério? Nós temos levado a sério a presença de Deus na nossa vida? Será que nós temos levado a sério o papel de crente, o papel de igreja, o papel de embaixadores de Cristo? Nós temos levado a sério o nosso papel de ser representantes dele aqui na terra? Será que onde nós temos ido, Deus também iria? Será que onde nossos pés têm pisado, Deus pisaria? Será que onde nossos dedos têm clicado, Deus clicaria? Será que onde que nossos olhos têm olhado, Deus olharia? É Deus que nos julga. A presença de Deus na nossa vida, nós temos que ter o temor suficiente de reconhecer de que tudo, exatamente tudo que nós façamos, Deus está vendo, Deus está na nossa vida. Nós não temos como enganar o pastor, temos como enganar o conselho, temos como enganar os diáconos, temos como enganar as irmãs da SAF, temos como enganar os nossos irmãos, temos como enganar o nosso patrão, mas a Deus ninguém engana. A Deus não. A Deus ninguém engana. Deus conhece até os nossos pensamentos. Será que nós temos levado a sério, irmãos? Nós temos que levar a sério. Nós temos que levar a sério. Isaías, quando ele viu a presença de Deus no ano em que morreu o rei Uzias, que ele disse: ai de mim que estou perecendo, porque eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Olha, eu sou um pecador, eu sou um homem desprezível, mas os meus olhos viram o Rei da Glória. Ai de mim! Isaías temeu, porque ele viu a glória de Deus, ele temeu. Isaías, ele simplesmente se prostrou ali, e falou: ai de mim, e agora? Vou morrer? E agora? Imagina o que Isaías pensou. Os meus olhos viram o rei, meus olhos viram a glória, os meus olhos viram aquilo que é santo. E eu não sou santo, mas os meus olhos viram, e agora? Percebe-se, irmãos, que na nova aliança, na antiga aliança, era assim. Percebe-se que as pessoas tinham pavor de estar na presença de Deus. Mas o nosso Deus, se tem um dos atributos do nosso Deus, é que Ele é imutável, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, segundo Hebreus capítulo 13, versículo 8. Deixa eu conferir aqui, irmãos, não, às vezes eu erro. Jesus Cristo é ontem e hoje e o mesmo e será para sempre. Uma das coisas, dos atributos, Ele é imutável, Ele não muda. Então o que mudou? O que mudou é que nós temos esse livre acesso, porque Cristo conquistou na cruz do Calvário. Nós temos esse livre acesso, não precisa mais de ritual, não precisa mais de oferecer ofertas de animais, de sangue de bode, de carneiro, não precisa mais. O sangue de Cristo é suficiente, de uma vez por todas. Ele ofereceu o sacrifício a Deus e Deus o aceitou. Não precisa mais. O que precisa então? Obediência à palavra. Somente isso.
Você não precisa de mais nada, irmãos. Só precisa obedecer a palavra. Versículo 23. No 22 ainda, ele fala assim, olha, tendo o corpo lavado com água pura, faz uma alusão à palavra, a palavra que nos limpa, a palavra que nos liberta. Jesus fala assim, ó, vós está limpos pela palavra que eu vos tenho dito. A palavra que vai limpar, a palavra que vai nos limpar. Quando nós se convertemos, nós trazemos conosco os nossos costumes antigos. Mas ao tempo que você vai lendo a palavra vai te limpando, a palavra vai tirando aqueles más costumes seu e vai moldando a nossa vida. É assim. Então que nós temos nosso corpo lavado com água pura. Versículo 23 diz assim, ó, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Sem vacilar, não depende de nós, depende daquele que fez a promessa, ele é fiel. Então para nós basta apenas obedecer. Para nós é simples, irmão, não é complicado, é nós que tornamos complicado, porque nós somos cheios de falhas. Se é complicado, é porque nós nos tornamos complicado. É complicado porque nós temos costumes errados, nós seguimos nosso coração, que a Bíblia fala que enganoso mais que todas as coisas é o coração do homem. Por isso que é difícil. Porque se a gente olhar para a palavra, é fácil, entre aspas, né? Fácil, mas nós temos que obedecer. A essa palavra que é difícil, obedecer. Essa palavra é complicadíssima para nós, obedecer. Versículo 24 diz assim, o escritor aos Hebreus: consideremos-nos também uns aos outros, é a função da igreja, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha para o seu irmão da igreja, irmão, olha para o seu irmão de fé. Se ele estiver precisando de ajuda, ajuda ele, irmãos. Nós somos igreja para isso que nós somos chamados de igreja, para isso que nós somos uma comunidade, é para ajudar, é para estimularmos uns aos outros, irmão, vamos fazer isso. Quantas vezes eu já ouvi o pastor falar assim, irmão, você pode fazer tudo isso aí, mas o pastor fala assim, mas chama o fulano de tal, chama mais um irmão. Para que ele está falando isso? Para que nós possamos estimularmos uns aos outros, é isso que é a intenção da igreja. Essa é a intenção. Porque tem coisas que a gente dá para fazer sozinho. Tem coisas lá no som, por exemplo, que o Pedro e o Samuel faz sozinho ali. Mas por que ele chama os outros para fazer? Para estimular os irmãos uns aos outros a fazer as coisas, para estarmos unidos. Tem coisas que nós poderíamos fazer sozinho. Fazer alguma coisa, uma obra, fazer uma visita. Por que nós chamamos os outros para fazer uma visita? Para ir junto, para isso que é estimularmos uns aos outros a fazer as boas obras. Isso que é igreja, isso que é comunidade. Ajudar uns aos outros. No versículo 25. No versículo 24 ainda, as boas obras são evidências visíveis de um verdadeiro cristão, de um eleito do Senhor. Você não está sozinho. Olhe para o seu irmão, olhe para o lado e veja se o seu irmão está precisando de alguma coisa, se ele está com dificuldade em algum assunto que você pode ajudar. Se você não puder ajudar, chama outro para tentar ajudar. É a função nossa, é a característica de um verdadeiro cristão. Versículo 25, ele diz assim, ó: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quando as pessoas estão, quando o escritor aos Hebreus está dizendo assim, ó, como é costume de alguns deixar de congregar,
Quando a pessoa começa a deixar de congregar, o isolamento não é um bom sinal. O isolamento é um sinal de declínio. Eu costumo dizer que nós somos presbiterianos, né? Nós temos essa narrativa das pessoas das outras igrejas, que presbiteriano não gosta de pregar muito, para evangelizar muito. Mas isso é mentira. Nós vemos no boletim hoje, quem não teve oportunidade de ver o boletim hoje, que o pastor Célio escreveu, leia por favor o boletim. Nós temos essa narrativa das igrejas de fora, que nós não temos evangelizar muito. Nós não ligamos muito, vocês são calvinistas, vocês são a salvação uma vez só. Não, não é verdade. Isso não é verdade. Quem é presbiteriano sabe que não é verdade. Nós pregamos sim. E nós temos que buscar sim aqueles que estão fora da igreja. Olha para os bancos vazios da igreja. Olha quantos bancos vazios tem. Tem muita gente que não pode estar aqui hoje, por vários motivos, mas tem muitos que não veio porque não quis. Tem muitos que, eu sei que tem gente que não pôde vir, porque tem uma coisa ou outra, mas tem muitos que não veio porque não quis. Olha para os bancos vazios. É a função da igreja buscar. Jesus fala assim, buscar a ovelha perdida da casa de Israel, do nosso meio. E eu costumo dizer que os salvos, você sabe quem é os salvos? Não sei. Mas dentro da igreja, talvez nem todos que estão dentro da igreja são salvos. Mas eu acredito que todos os salvos estão dentro da igreja, dentro de uma igreja. Talvez nem todos que estão aqui são salvos, mas eu acredito que todos os salvos estão dentro de uma igreja, estão inseridos dentro de uma igreja, estão inseridos dentro de um corpo, estão inseridos dentro do corpo de Cristo, estão inseridos, estão congregando, estão fazendo as obras de amor, porque a Bíblia deixa isso claro. Aqueles que são salvos, são eleitos, eles estão participantes, são participantes do corpo de Cristo, estão se movendo. O dever da exortação mútua, pelo contrário, fazemos admoestações, ele continua dizendo. A comunidade é responsável pela santificação dos outros. Mas não, irmão, cada um cuida da sua vida. Mas nós somos responsáveis em falar, em pregar, em admoestar, em chamar, em procurar ajudar. Nós somos responsáveis sim, porque a Bíblia está falando que nós somos responsáveis. É uma ordem, façamos admoestações, tanto mais quando vede que o dia se aproxima. Qual é esse dia? Qual é esse dia? O dia de Cristo, o dia tão esperado pelos crentes, o dia tão esperado pela igreja, o dia do Senhor se aproxima. O dia do Senhor se aproxima. Então nós temos que falar sim, temos que ser chato nesse sentido sim. Não, mas você só fala isso para mim, toda hora você me chama para ir na igreja, você pergunta, temos que ser assim. Porque o dia se aproxima. Paulo fala assim, pregamos a tempo e a fora dele. Qualquer hora é hora de pregar o evangelho, qualquer hora é hora de pregar a palavra, qualquer hora é hora de admoestar o irmão, qualquer hora é hora de chamar o irmão, tentar ajudar o irmão. Essa é a função nossa, a função da igreja, irmãos. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Para concluir, irmãos, vamos concluir aqui o apelo aos crentes. O caminho para Deus está aberto. Está aberto apenas por um motivo, pelo sangue de Jesus. Não confie nas suas próprias obras, não confie na sua caridade, no seu amor, nas suas boas obras, como muitos confiam por aí. Confie que o caminho foi aberto por apenas um homem. Paulo vai dizer que por um homem entrou o pecado, e por um homem veio a justificação, Cristo Jesus. Avalie como tem sido a sua participação no corpo. Você tem sido
encorajador ou um negligenciado na comunidade? Você tem sido útil? Ou você não está ligando muito? Se seu irmão vem na igreja ou não vem? Você tem sido útil? Avalie. E um clamor para que o Espírito Santo fale no nosso coração cada vez mais. Que o Espírito Santo nos ajude, nos dê essa coragem de falar dessa palavra, que é a única que pode trazer esperança, a única que traz esperança para qualquer homem, qualquer mulher, qualquer governo, qualquer um, a única que tem esperança. Que o Espírito do Senhor nos ajude a pregar essa palavra com sabedoria, com ousadia, que nós possamos ser verdadeiramente embaixadores de Cristo aqui na terra. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, fazer uma oração? Pedir para o pastor vir aqui. Deus Pai, que o Senhor, o Todo-Poderoso, se compadeça das nossas vidas e, na condição natural de pecadores, o Senhor não nos prive de estarmos diante de Ti. Que o Senhor não nos prive de estar na Tua presença. Senhor, se ainda não contemplamos a Tua presença, dá-nos um dia, apenas um dia, para que com o salmista façamos coro ao dizer que um só dia nos Teus átrios vale mais do que 1000 nos palácios. Para que a gente não queira nada mais do que estar diante de Ti. Como o apóstolo Paulo, a ponto de considerar tudo o que possuía como esterco diante da glória de poder conhecer Jesus. Senhor Deus do céu, abra os olhos do Teu povo para contemplar a beleza da Tua santidade. Abra os ouvidos da Tua igreja para que ouça a Tua poderosa voz. E com temor e tremor se aquiete, sabendo que o Senhor é Deus. Por favor, Deus, na Tua gloriosa presença, reúne a Tua igreja, para que não sejamos dispersos, levados, Deus, pelas circunstâncias. Antes tenhamos o coração e a mente guardado na Tua paz. E sempre, Senhor Deus, como um povo que se reúne diante de Ti, saibamos, Deus, dar as mãos uns aos outros, para fazermos forte, Deus, os que estão fracos, segundo a instrução da Tua palavra, para renovar o ânimo daqueles que estão desanimados, conforme a instrução da Tua palavra, para exortar, admoestar aqueles que estão se desviando, conforme a instrução da Tua palavra. Que isso seja feito, Deus, no poder do Teu Espírito que foi derramado sobre a Tua igreja. Pai, eu Te peço isso, que o Senhor, em Teu grandioso poder, nos conduza como está escrito e como ouvimos nessa manhã. Eu Te peço isso, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com a vida de cada um de vocês, até que o Senhor Jesus venha.
Amém.